canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Bom pessoal, a história de hoje é do Sr. Júlio. Esse relato foi quando ele tinha apenas 21 anos, e isso aconteceu na cidade de Alvorada, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Agora então, vamos para o relato. Bom, e a história começa assim. Eu morava em um bairro na periferia da minha cidade, quase perto da zona rural, onde tinha muita chácara e sítios perto do meu bairro. Bem, como eu cresci nesse bairro, eu conhecia praticamente quase todos os jovens do local. E logo um dos meus conhecidos, que era usuário de droga, me disse que viu um animal estranho em um matagal e que essa criatura ficava em pé igual um homem. E que certa vez ele teve que correr para não ser pego por esse animal em uma certa madrugada. Esse usuário me disse também para eu tomar muito cuidado e evitar andar pelo bairro altas horas da noite, porque essa criatura foi vista muito perto do bairro onde eu morava. Bem, eu não liguei muito para o que esse cara me falou, e como ele era usuário de drogas, eu achei que ele usou tanta porcaria que acabou vendo algum vulto, porque muitos que usam drogas dizem que já viram várias visões de seres estranhos. E nisso eu estava perto da rodinha do pessoal que usava pedra nas ruas do bairro. E vi que ali no meio deles tinha um cara estranho. Era um homem que tinha por volta de uns 30 anos, e eu nunca tinha o visto ali pelo meu bairro. E nisso já era por volta de umas 10 horas da noite. E esses drogados estavam entrando em um matagal ali perto. Mas certo dia, em um final de semana, eu estava indo para a casa de um amigo meu, que morava perto do meu bairro. E o local onde esse cara morava já era meio que parte rural da minha cidade. Eu estava a pé, e esse local era bem escuro, e as estradas eram quase todas de terra, e com muitos matagais ao lado. E tinha muitas cercas na beira dessas estradas, e alguns postes de luz, que só dava para ver praticamente só a rua por onde eu estava passando. Bom, e logo eu vi um grupo de usuários de drogas reunidos ali perto do matagal. E nisso eu passei por eles, e como de costume, eu os cumprimentei porque eu conhecia. E depois disso eu continuei o meu caminho até a casa do meu amigo. E chegando lá, eu fiquei conversando com o meu colega até altas horas da noite. E ficamos ali resolvendo se iríamos sair para algum lugar ou não. Mas como o dinheiro estava curto, acabamos desanimados e não saímos para lugar nenhum. Eu então resolvi voltar para a minha casa, e nisso eu tive que pegar a estrada de terra novamente. Aí eu comecei a andar pela rua de terra, e naquele horário dava para se ouvir barulhos dos grilos e dos sapos que vinham da escuridão do matagal. E claro, só o cenário de matas e muitas árvores na escuridão, você já sente um medo e um arrepio de acontecer algo diferente por ali. Mas logo e de repente eu vi algo correndo pela mata a uns 30 metros de distância. Então eu parei de andar e fiquei olhando, mas não consegui ver o que era aquilo. E logo eu pensei que fosse algum desses jovens usando droga por ali. Mas mesmo assim já fiquei meio esperto, porque vai que eu encontro um desses moleque muito louco querendo me roubar. E nisso então eu apertei os passos e peguei um pedaço de pau com uma ponta que estava em uma cerca da estrada e continuei andando. Mas logo eu comecei a ouvir passadas no mato, perto de onde eu estava. E de repente na minha frente eu vi algo assustador saindo do mato, a apenas 10 metros de distância de mim. Era um cão bem grande mesmo, mas era muito maior que um pastor alemão. E era estranho aquele animal, também parecia muito com um macaco. Na hora eu fiquei assustado, porque aquela criatura poderia matar um homem. E assustado como eu estava, eu fiquei com a estaca de madeira na mão. Eu fui andando para trás. E essa criatura vinha andando na minha direção, e começou a rosnar. Nisso então eu fiquei ali meio com as pernas bambeando e sem saber o que fazer. E aquele ser tinha uma coisa estranha nos olhos, pareciam duas luzes amarelas, e isso é que me assustava mesmo. Mas nisso que eu fui andando para trás, logo eu vi a cerca da estrada bem ali perto. E aquela criatura ficou olhando a estaca na minha mão. E eu gritei, sai, sai daqui. E nessa hora, para minha surpresa, a criatura então se levantou como se fosse um homem mesmo, em duas pernas e andando.
E como tinha alguns postes de luz na estrada, deu para ver que essa criatura com certeza era um lobisomem mesmo. E essa criatura tinha por volta de uns 2 metros, e o corpo era meio parecido com a de um homem, mas todo peludo. E a cara desse animal era até parecido com a de um macaco, mas tinha umas orelhas e focinho iguais de um cachorro. Era uma coisa assustadora de ver esse ser na sua frente. Mas logo então, para eu tentar escapar da situação que eu estava, eu me arrisquei e pulei a cerca que tinha ao lado da estrada de terra. E rapidamente corri pela mata. E aquele lobisomem tentou vir atrás de mim, mas não conseguiu porque a criatura não conseguia pular a cerca, e se enroscou todo ali. E deu até para ouvir os barulhos da cerca balançando. E nisso eu ganhei tempo para eu correr pela rua e cortar o caminho e chegar na rua do meu bairro mais rápido. E logo eu consegui chegar até minha casa, e ainda bem que essa criatura não conseguiu vir atrás de mim. E dentro da minha casa eu já estava bem assustado. E logo eu tranquei todas as portas e janelas e fiquei vigiando a rua para ver se essa criatura ainda pudesse estar me seguindo. E quando eu via algum barulho na rua, eu já ficava bem esperto. Então a madrugada foi passando e mais nada aconteceu. E nisso amanheceu o dia e eu saí para trabalhar. Mas o meu pensamento, toda hora eu me lembrava do lobisomem e dos momentos de risco que eu passei com essa fera na estrada. Porque depois dessa experiência, o seu conceito de vida e o mundo sobrenatural, você pode esperar de tudo. A sua mente começa a ligar realmente que nesse mundo pode existir qualquer coisa dessas estranhas. Mas com tudo isso, eu fiquei mais esperto em andar na parte das altas horas da noite, porque com certeza eu poderia dar de cara com essa criatura outra vez, porque vai saber quem é que virava esse animal, e poderia estar até me seguindo, e eu nem fazia ideia de quem poderia ser esse lobisomem. Mas o que acontece é que certo dia eu estava andando pelo meu bairro, e vi o grupinho dos meus conhecidos que usavam drogas pelas ruas e matas do meu bairro. E eu vi esses caras todos os dias reunidos. Eu comecei a notar que o tal cara que tinha por volta de uns 30 anos, que não era do meu bairro, não estava mais colando com esse grupo de usuários de drogas que eram conhecidos meus. Aí então eu perguntei para o pessoal que eu não vi mais o tal cara. Mas logo então me responderam dizendo que esse cara, que não era do nosso bairro, foi encontrado todo machucado e ralado. E ninguém sabia onde ele sofreu aqueles ferimentos todos pelo corpo. E logo esse cara também saiu do hospital. E de lá acabou sumindo da região, porque muitos foram procurados no bairro onde ele morava. E a vizinhança disseram que não o viram mais pelo bairro. E alguns dos usuários de drogas no bairro diziam que esse cara sumiu no mato de madrugada algumas vezes e aparecia sem roupa bem de manhãzinha. Bom, o fato é que não vi mais esse tal usuário de drogas no meu bairro até hoje. Uns diziam que ele sumiu por ficar devendo drogas, e outros porque achavam ou desconfiavam que ele virava essa criatura da noite que aparecia na minha região. E outros porque achavam ou desconfiavam que ele é que virava a criatura da noite que aparecia na minha região. O fato é que esse lobisomem não apareceu mais aqui na minha região depois do sumiço desse cara. Mas pode ser outra pessoa também, vai saber, né? Bem, e pelo risco que eu vi nessa criatura rondando a minha região nessa época, eu até tentei procurar aquele usuário de droga e depois segui-lo para ver se era ele mesmo o tal lobisomem. E depois eu queria também ver se aqueles ferimentos que esse cara sofreu foi pelos arames da cerca da estrada. Agora eu não sei se era ele mesmo a criatura ou não, porque esse homem desapareceu da região mesmo. Bom pessoal, a história de hoje é do Sr. Júlio, que é da cidade de Alvorada, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E quem gostou da história, dê um like e se inscreva no canal. E boa noite a todos e até o próximo vídeo.